Tá. Né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Sérgio. Eu sou o diretor executivo atual da ADECAC. A ADECAC é Associação de Cultura e Artes de Cajuru. E é uma entidade civil de direito privado econômicos que tem finalidades de natureza artístico, cultural e educacional, consubstanciadas em promover ações destinadas a atender às demandas da sociedade nestes segmentos. Que é nada mais, nada menos, a gente promove a cultura e a arte da nossa cidade. E hoje a gente tem um prazer enorme, como a primeira entrevista, a Nana, uma amiga de longa data, muito inteligente, sempre admirei demais ela. Quando o pessoal do corpo diretivo deu a ideia, né, eu topei na hora e falei, não, deixa que eu ligo, que eu já organizo, porque eu tenho certeza que vai ser bacana. E eu, desde quando você lançou o livro, eu tinha muita vontade de ler e saber, porque eu nunca tive contato com uma pessoa que escreveu um livro e além disso tem outras coisas que a gente vai falar depois, que é o prêmio, mas é um tipo de arte diferente do que eu tô acostumado, meus amigos, que é tocar guitarra, violão, então para mim vai ser uma jornada muito nova e interessantíssima. Só para terminar da ADECAC, ela foi fundada em 2011, tá? E hoje o conselho basicamente sou eu como diretor executivo, né? O Lucas Elias, meu amigão, parceiro também, é o diretor financeiro. Tem os membros do conselho de administração, que é o Pedro Benvenuto, Sérgio Tadeu Giglio, Maria do Carmo Arena e a Lúcia Elias. E os membros do conselho fiscal, que é o Thiago Berzotti, que aliás está me ajudando aqui, né? A equipe top, a Vera Ferreira e o José Eduardo de Carvalho. Então, obrigado aí para quem está assistindo. Se tiver algum problema, por favor, pode falar, manda mensagem aí no chat. Tem um pessoal aqui ajudando, né? Não é muita gente, é o esposo da Nana, o Thiago, o Pedro. Então a gente conta também com a ajuda de vocês aí. Qualquer dúvida, tiver pergunta aí, manda no chat que a gente passa para Nana. Vou apresentar ela, Maria Fernanda Elias, escritora, 2 livros. Eu estou terminando esse aqui, maravilhoso. Esse aqui eu dei uma leve zapeada, mas já está engatilhado. Nana, boa noite, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço muito o convite, fiquei super feliz com o convite, fiquei feliz em saber da associação, acho que Cajuru precisa disso, promoção de cultura, acho que isso é essencial para a saúde, para a educação, tudo passa por cultura. E agradeço muito, o Serginho é um amigo pessoal, então assim, para mim tem um sentido diferente ser entrevistada por você, não só por você representar a associação, mas pelo nosso vínculo afetivo. Fiquei muito feliz. Que legal, muito, muito mesmo, importante até para mim e é um desafio falar ao vivo. Eu estou nervoso, então vocês não reparem muito, mas vai passar. Daqui a pouco a gente já está falando de cerveja, de festa. Sim, daqui a pouco a gente está em casa. Bom, é o seguinte, Nana, o que te levou a escrever um primeiro livro? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, acho que para qualquer escritor, né? Porque acho que qualquer escritor ele tem uma história de um processo com a escrita. Normalmente é um processo que começa na infância, né? Assim, as pessoas que escrevem na fase adulta têm uma relação antiga com a escrita, de olha, sempre quis ser escritora, sempre produzi história, desenhava meus quadrinhos. E a minha relação com a escrita é uma relação um pouco mais tardia. Eu sempre li muito, você sabe disso. Exato. Sempre gostei muito de ler. Durante algum tempo, assim, da adolescência, a escrita ela fez sentido para mim, mas depois não. Depois a minha relação com a literatura era só como leitora. E aí, em determinado momento da minha vida, eu já era mãe de 2 filhos. Eu acho que eu tive assim um insight, uma espécie de epifania assim, com a literatura, no sentido da escrita mesmo, assim, de ter um desejo de produzir história. Mas, por exemplo, a gente que toca, né, a dúvida é assim, você já tinha algo escrito que você foi puxando, ou você sentou e falou, não, vou fazer aula, vou
vou escrever um livro, tipo, como meta de vida? Então, não tinha. Foi uma coisa assim bem de rompante mesmo, assim. O que eu sinto é que a literatura na minha vida, o fazer literário, ela não veio de maneira progressiva, foi rompante mesmo. Eu lembro que eu estava na praia com a minha família, com o Gabriel e com as crianças, e aí, não sei porquê, eu pensei, eu vou escrever uma história. E aí, na minha cabeça, não era você escritora, porque é muito pretensioso também, né? E aí, o que eu pensei foi, eu vou escrever uma história, e pensei na história. E tive vontade de escrever aquela história, fiquei imaginando aquela história, e quando eu voltei para São Paulo, eu falei, bom, então se eu quero escrever uma história, eu preciso sentar e começar a escrever. Mas a ideia era que eu escrevesse aquela história, não me tornar escritora. Mas aí eu comecei a perceber que, primeiro, que era muito difícil fazer aquilo, era muito difícil escrever aquela história. E, em segundo lugar, eu percebi assim, que era um caminho meio sem volta, né? Que não existia escrever aquela história e depois voltar para uma vida de não escrever. Igual tirar a primeira música, né? Acho que sim, acho que é como se é um bicho que pica mesmo. Aí você fica tão contaminado com aquilo e aquilo faz tão sentido que você quer viver com aquilo. E é muito engraçado, eu já disse isso em outras oportunidades também, que durante boa parte da minha vida adulta eu sentia que eu estava deixando escapar alguma coisa. E, em geral, esse sentimento vinha quando eu escutava música. Eu gosto muito de música, não tanto quanto eu gosto de literatura, mas era um sentimento que eu tinha, não quando eu lia, mas quando eu escutava música. Escutava, sei lá, Chico, Caetano, uma letra que mexia muito comigo, uma melodia, e sentia essa sensação mesmo de escape, assim, uma sensação de que eu poderia estar fazendo alguma coisa que eu não estava. E eu pensava, poxa, mas assim, eu não sou afinada, eu não toco nenhum instrumento, por que a música me desperta essa sensação de desperdício de alguma coisa? E agora faz muito sentido, que na verdade acho que a música mexia com uma sensibilidade que estava ligada à criação literária, não à música. Total. E até hoje a música me inspira muito, muito mais do que leitura. E eu gosto muito de ler, mas a música me inspira. Você consegue produzir ouvindo música? Não, você distrai? Não, mesmo se for uma música instrumental. Eu tava vendo, tô fazendo um curso agora e tem uma parte de Deep Focus, né? Que ele contou uma história, até por isso que eu lembrei que a escritora do Harry Potter, em um dos livros, ela entrou num quarto de hotel e ela falou, eu só saio a hora que eu acabar a história. Você funciona assim? Ou... Assim, acho que na minha vida atual não é possível funcionar assim, porque eu tenho 2 filhos, eu trabalho, eu sou defensora pública além de ser escritora, aliás a defensoria pública é meu ganha-pão, então assim, eu preciso escrever nas horas que dá, então acho que pela circunstância eu não consigo, isso não é viável na minha vida atual. Pode ser que um dia seja, eu espero sim que seja, mas é engraçado que eu estou acostumada a escrever assim, todo dia, praticamente todo dia, mas eu escrevo um pouco por dia. Pouco tempo, assim, 1 hora, 1h30, no máximo 2. E aí o corpo fica tão condicionado a escrever só durante aquele período que eu não sei se eu conseguiria, mesmo se eu pudesse hoje em dia, me trancar num quarto e escrever ali por 8 horas. Porque acho que eu ficaria exausta, e acho que é um treinamento, acho que eu precisaria gradativamente ir aumentando o meu período de escrita para conseguir escrever por um período longo. Porque o que eu percebo, mesmo assim, quando eu estou, sei lá, de férias, ou um sábado aí à tarde, que as crianças estão lá brincando e tá tudo certo, e eu tenho um período longo para escrever, eu não consigo render durante muito tempo. Eu começo a dispersar, começo a tirar o foco. Então, a minha escrita é muito de formiguinha, assim. Eu vou escrevendo um pouquinho cada dia e aí os livros acontecem assim. E você acha que é por isso que o seu primeiro livro foi de conto? Eu acho que conto, para quem começa a escrever, o conto não é um gênero mais fácil que o romance, mas para quem começa a escrever é o caminho meio que natural. Você criar uma história curta é muito mais fácil do que você criar uma história longa. Porque uma história longa, ela precisa parar de pé. Então ela precisa ter coerência, você tem que fazer uma super revisão ali da história. E até hoje, assim, eu terminei meu romance há pouco tempo, ainda sem data de publicação, mas ele foi especialmente difícil por conta disso. Porque eu acho que eu tenho mais facilidade com narrativa curta. Porque eu escrevo de uma maneira orgânica, sentindo a história através da linguagem, e não dá para escrever um romance assim, sentindo a história através da linguagem, porque o romance ele precisa de uma arquitetura. Porque depois tem contradição, você pensou naquele personagem daquele jeito, então aquele personagem ele tem que fazer determinadas coisas. Então ele exige uma estrutura que o conto não. O conto dá para você escrever um conto assim, sentindo de maneira orgânica, através da linguagem.
um romance, não. Eu acho mais fácil escrever conto, mas tem escritor que fala que tem é dificuldade com conto, né? Porque o conto você tem pouco tempo para prender o leitor, né? O romance você tem um período maior para cativar o leitor, para fazer ele gostar daquela história. Um conto não. Um conto é breve. É naquele período breve do conto que você tem que fazer o leitor se apaixonar por aquilo. E um livro de contos é perigoso também, porque você pode ter contos com qualidades muito diversas. Então, gostar de um, não gostar de outro. Contos com temáticas muito diversas. Pô, eu gosto desse conto, mas essa temática não me agrada. Entendi. Então, acho que esse é o desafio. Eu gosto muito de escrever contos. E assim, agora a curiosidade, né, do processo de criação seu. Você anota coisas, você fala, você grava? Não anoto, não gravo. E eu escrevo literatura enquanto eu estou ali sentada escrevendo literatura. Eu já tentei, assim, ter bloquinho de anotação e ter, assim, nossas ideias ao longo do dia e escrever no guardanapo. Isso não funciona. Não funciona? Não funciona. Poxa, Mas, ao mesmo tempo, eu penso muito em literatura o dia inteiro. Fazendo outras coisas, eu tô penso em histórias, penso em coisas que eu já escrevi, em diálogos de personagem, em descrição. Eu gosto muito de observar. Acho que todo artista, você sabe disso, é um grande observador do mundo. Sim, sim. Então, eu gosto muito de observar. Eu gosto de andar na rua e olhar as casas, o descascado das casas, gosto de olhar as pessoas, gosto de observar as relações. E aí acho que tudo isso me deixa impregnada disso, dessa vida real, e acho que é isso que eu transformo em literatura. E às vezes assim, eu penso alguma coisa, puxa, eu podia escrever sobre tal coisa, e aí eu penso num personagem, num nome ou numa frase. Eu sou uma escritora muito de linguagem, então penso muito em frases. E aí eu tô andando na rua e assim, não dá para anotar, eu também não tenho esse hábito de anotar, e aí eu procuro confiar que se aquilo realmente for bom, vai aparecer. Mas em muitos momentos eu penso que eu perdi alguma coisa. Mas em geral, quando eu tenho alguma ideia que eu acho que é boa e depois eu não me lembro dela, é porque a ideia não era boa. Entendi. Naquele momento você achou que, puxa, era uma ideia genial. E quantas vezes acontece isso, né? Você tem uma grande ideia e quando você coloca no papel, fala que porcaria é isso, né? Exatamente. Porque na nossa cabeça, sei lá, tudo parece melhor, né? E quais são suas influências? Aliás, na verdade, o quanto o seu trabalho, por ser o fato de lidar com, acho que mais história triste do que histórias felizes, o quanto que ele te influenciou, pelo pouco que eu li, e hoje até à tarde a gente falou, né? Tem um seriado, não sei se alguém já viu, o Love, Death, Robots. Depois até... eu gosto muito, e são vários contos de 10 minutos. Eu fiquei super interessada quando de tecnologia, e é amor, robô e morte. É a típica coisa que eu gosto. E eu falei, não é robô, amor e morte, né? Eu falei, pô, o seu é muito amor, como é que é? Love, morte e humanos, assim, nessas histórias. Quanto que o seu trabalho te influenciou? E ao mesmo tempo eu vi que tem muitos traços de coisas que é de Cajuru, de infância aqui que a gente teve, até algumas linguagens. Sim, que são super próprias. Exato. Algumas coisas as pessoas nem entendiam, assim, né, quando foi ter a revisão, né? Mas uma interrogação, tipo, isso existe? Eu falei, não sei, mas todo mundo fala aqui, né? Que é uma linguagem muito, muito própria, né? Muito da nossa infância, das coisas que a gente conviveu. Então, assim, essa minha ligação com o Cajuru, o fato de ter morado aqui até os 17 anos, o fato dos meus avós terem nascido e morado durante muito tempo na roça, da minha mãe ter nascido na roça, isso influencia muito a minha literatura. E o trabalho como defensora pública também. E é engraçado que, a princípio, eu demorei um pouco para perceber o quanto o trabalho na Defensoria Pública afetava a minha forma de escrever e, principalmente, a escolha das histórias. Eu não escolho as histórias de uma maneira consciente, assim, eu vou escrever sobre isso, vou escrever sobre uma criança na roça e a mãe enlouquecendo. As histórias, elas vêm através da linguagem mesmo, dessa maneira particular de construção de história. Mas em determinado momento eu percebi que
o meu trabalho como defensora pública, ele permeava todos os contos, até os contos que se passam numa situação rural, longe da cidade e tal. Isso, na verdade, acaba sendo uma combinação, tipo um artista que nasceu em tal lugar, com tal lugar, Exatamente. aí ele vira aquilo. Isso é o ponto. E isso para você, acho que isso floresceu, porque todo mundo fala, né? Escritora e defensora pública. Eu vi, tô ali, falei, vou pôr. E outra, é um cargo, né, muito difícil de entrar, difícil de ficar, eu acho, porque deve ser estressante, né? Se lidar com muito problema e ter que dar um direcionamento para isso. Sim, e é uma realidade que, na verdade, a gente de classe média, né, a gente não vive no Brasil, nesse Brasil real. Mas eu trabalho no Brasil real como defensora pública. Então, é como se abrisse diariamente essa cortina para esse Brasil real, e é difícil ignorar essa realidade porque ela é muito pesada, né? Sim. Então, minha literatura fica impregnada disso. Mas você falou um ponto super interessante, assim, que é essa subjetividade única de cada artista mesmo. Isso é muito rico, assim, não dá para desprezar isso, né? Porque é a sua biografia, né? Quem você é. Então, existem outros defensores públicos, outras defensoras públicas fazendo literatura, mas não outra defensora pública que tenha nascido em Cajuru, que tenha tido as minhas experiências, que seja mãe, que tenha a maternidade tenha afetado dessa forma, que enxerga o mundo dessa forma. Então, o que o artista faz, não só o escritor, é compartilhar com as pessoas uma maneira muito particular de enxergar o mundo, que é só dele, e por isso que a arte é tão rica. E quanto mais eu falo do particular, quanto mais eu falo de mim e da minha maneira de enxergar o mundo, mais eu estou atingindo o outro. Entendi. Porque no fim das contas a gente é muito igual, né? O ser humano quer se diferenciar, a gente quer criar escalas, escadas, grupos, mas no fim das contas a gente é muito, muito semelhante. Semelhante em que sentido? Justamente no amor e na morte. Exatamente. Muito legal. E você, como que você assimila não, o que você acha de um livro e um disco, por exemplo? Que você, o processo de criação, escolha de editor, o editor, eu estou perguntando, é uma curiosidade de quem gosta de ler, gosta de comprar disco, gosta de ler sobre artistas também. E queria fazer parte disso, né? Então, assim, a gente vê muito filme, principalmente Beatles, que teve um produtor que sacaneou, ou teve um cara que levou para um lado. Aí tem bandas que eu gosto muito, que é o Dave Matthews, que sempre troca de produtor e cada disco é um, e a briga entre fãs. Ah, esse disco é melhor que esse é melhor que esse. Não existe isso, né? Livro, principalmente, não tem como... A não ser que seja um Harry Potter, mas... Sim, exatamente. E acho que a música tem muito mais glamour que a literatura. A Sério? música tem, porque tem mais alcance, é muito mais comercial, se ganha mais dinheiro com música do que a literatura, tanto os produtores, quem produz, não a grande maioria, mas assim, aqueles que realmente fazem sucesso. Assim, um cantor de sucesso ganha muito mais dinheiro do que um músico de sucesso. Então tudo que envolve dinheiro, né, fica superlativo, né, Mas eu tenho a impressão que o processo de criação artístico deve ser muito semelhante, né? Por exemplo, uma escolha, os contos, você escolher a sequência dos contos e você escolher a sequência das músicas do disco. Puxa, isso deve ser muito parecido, porque você está se colocando no lugar de quem está lendo ou quem está ouvindo e pensando, bom, então eu como ouvinte desse CD ou como leitor desse livro, qual vai ser a sequência? Vou ter contato com o que primeiro? Então, tem pessoa que deve ser parecido. Poxa, eu vou começar com essa música aqui que é mais ou menos, eu vou colocar no meio. Exatamente. Essa aqui é a hora de dançar, essa é a hora de chorar. E o processo de escolha dos contos é isso, assim, porque nem todos, assim, tem contos que eu gosto mais que outros. Então, esses, né, a gente vai fazendo essa... Entendi. E a Patois, a editora, como que funciona a escolha, esse... namoro, casamento, às vezes é alguém que você conhece, indica, você que escolhe, você que é escolhido, como que funciona? É muito difícil publicar no Brasil, é um pouco mais fácil agora, primeiro pelas ferramentas e plataformas de autopublicação, e segundo porque hoje em dia a gente tem muito mais editoras e editoras independentes pequenas, como a editora Patois, que é uma excelente editora, o Eduardo, que é o meu editor, é um excelente editor. Mas mesmo assim tem muita gente que escreve e não consegue publicar. Então assim, no meu processo de escrita isso era um ponto.
Eu me lembro que eu conversava muito com o Gabriel sobre isso, porque eu tinha muito essa expectativa da publicação. Eu comecei a escrever já querendo publicar. Não era uma escrita íntima que eu estava escrevendo para mim e tal. Eu queria ser lida. E a minha expectativa com a literatura continua sendo exatamente essa. Eu quero ser lida. E eu tinha esse desejo de ser publicada, de compartilhar minhas histórias. E eu me lembro do Gabriel falando muito isso. Olha, você tem que trabalhar com essa expectativa porque pode não acontecer, porque isso não depende só de talento. E aí ele citava justamente a música, né? Quantos músicos que a gente conhece que você fala, meu Deus, o que é isso? Assim, era para todo mundo ouvir. E não acontece. Então acho que tem um componente de sorte. Não foi fácil publicar, eu tinha o livro pronto. E aí o que eu fiz é inscrever o livro em alguns concursos. E aí eu fui finalista do Prêmio Sesc de Literatura durante 2 anos com esse livro. Não tinha esse título, mas era esse livro. Isso me deu força para tentar publicar. Assim, estava no caminho, né? Sim, exatamente. A sensação de estar no caminho. Mas mesmo assim foi difícil. Eu tive tive silêncio de uma outra editora pequena que é como recusa. E aí eu conheci a Editora Patuá. A Editora Patuá tem uma excelente qualidade de publicação. E aí eu mandei o livro para o Eduardo e o prazo, de acordo com o site, era de 4 ou 6 meses, não me lembro agora. E eu pensei, bom, eu vou mandar e vou esquecer, e vou tocar a vida, e se rolar, rolou. E no dia seguinte ele me escreveu, porque ele leu o conto, enfim, Imperatriz, que é o conto que dá nome ao livro, e gostou muito, e disse, olha, eu quero te publicar. E foi uma grande alegria. Eu sempre digo assim, que esse momento em que eu tive uma editora interessada na publicação do meu livro, foi um momento para mim, como escritora, mais feliz ainda e mais emocionante do que o próprio Prêmio Jabuti. Porque ali foi, assim, a concretização daquele desejo profundo de ser lida, de compartilhar essa minha visão particular de mundo com as pessoas, né? De dividir aquilo que eu escrevia. Entendi. Sensacional, Nana. Bom, deixa eu ver aqui que a gente acabou falando tudo, foi um, foi outro, e estamos em casa, eu posso ler aqui, não tem problema. Não tem problema nenhum. A gente falou porque contos não... Mas você chegou a escolher assim, por que conto não romance? Porque eu achei que era pretensão começar escrevendo um romance. Você acha que é bem mais difícil? Para mim era mais difícil, então acho que eu preferi pensar numa estrutura de conto. E tem também um outro aspecto que depois que eu pensei isso, vou começar a escrever, na verdade meu pensamento era, vou escrever um livro, o que eu fiz foi procurar curso de escrita criativa. E aqui no Brasil a gente não tem tradição de escrita criativa. Os Estados Unidos, por exemplo, tem faculdade de escrita criativa, né? Na escola se fomenta a escrita criativa, né? Aqui a gente escrita criativa é alguma coisa super desvalorizada, né? No vestibular, por exemplo, em termos de redação, o que se cobra? Se cobra uma dissertação, que não é escrita criativa, não tem nada a ver com escrita criativa. Se na FUVEST você escrever muito bem criação literária, né, uma escrita que seja criativa, você não consegue mostrar isso para os examinadores, porque o que se cobra é exclusivamente uma dissertação, que é um texto com lógica, com argumentação, que é uma outra coisa. Então eu acho que isso fez com que eu primeiro buscasse, existe alguma coisa no Brasil para quem quer começar a escrever, algum espaço para trocar ideia, para ler coisas de outros escritores. E aí eu me espantei, primeiro com a quantidade de gente escrevendo atualmente, e segundo com a quantidade de cursos que se oferece para quem quer escrever. E é muito curioso, assim, porque eu acho que tem muito preconceito em relação a cursos de escrita criativa. Porque se você é músico, você sabe disso, assim, você sabe que quanto mais você fizer aula e mais você praticar, melhor você vai tocar. Com certeza. Se você é uma bailarina, um bailarino, o que você vai fazer? Você vai fazer aula de dança exaustivamente e você vai dançar melhor à medida que você aprende aquilo, que você tem aula, que você tem um professor que te corrija. E em relação à literatura, não. A gente tem uma ideia muito falsa e muito perigosa de que ou você nasceu escrevendo muito bem, com um talento, uma coisa assim que você recebeu divinamente, ou você não é escritor. E que o escritor, que ele faz oficina, que ele tem essa vontade de aprender a fazer literatura, pensar de um outro jeito, escutar um professor, ele seria menos escritor.
porque ele não teria esse... E isso é uma grande bobagem. Eu sempre digo que isso é uma forma de elitizar a literatura. Entendi. Porque quem são esses escritores que durante muito tempo foram os escritores do Brasil, né? Quem são esses escritores que não precisam de oficina, que, né? São escritores que sempre tiveram acesso a livro. E quem é que tem acesso a livro no Brasil? As elites. Então é uma forma de você elitizar a literatura. A partir do momento que você democratiza isso, que você diz, olha, todo mundo pode, claro, não estou dizendo que não existe talento, não existe alguma coisa que você não aprende. Não tem incentivo também, né, de leitura hoje, né? Hoje ninguém quer ler, assim. Nenhum. Se lê muito pouco no Brasil, né? Se lê muito pouco. Estatisticamente, você sabe, assim, quem que é o país que tem mais leitura? Não tenho ideia. Mas aqui, é só culturalmente, claro, e é ruim também. O que você acha da educação hoje? Que, por exemplo, você é obrigado a ler livro na escola. Tá, acho que isso é uma coisa que atrapalha a relação do aluno com a leitura. Mas ao mesmo tempo eu não consigo pensar em uma alternativa que não passe por uma obrigação, porque assim, literatura é importante. Sim. Agora, a escolha de livros talvez sim, assim, você pegar hoje, em 2020, um aluno de 15 anos e obrigar a ler Iracema, do Zé de Alencar, a gente é de doer, né? Que desanima, porque é uma coisa arcaica que já foi, ele vai achar aquilo cafona, sabe? Né? Aquela coisa super romântica. E a gente tem tanta literatura boa, contemporânea, assim, tem muito mais sentido você falar para esse jovem de 15 anos, ler O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro assim que, sabe, que conversa com as gerações mesmo, que faz refletir. Então eu acho que o problema talvez não esteja na obrigatoriedade. Aliás, está também, né? Ler por obrigação é sempre ruim. E um livro que não seja interessante, eu não sei se você, na época, tinha, acho que é a editora, Escaravelho. Sim. Tinha um menino do Dedo Verde, alguma coisa assim, não é? Tinha o Escaravelho do Diabo, que é um livro que é do... Não sei se é do Marcos Rey. Eu lembro, esses eu adorava ler. É muito legal, o Menino do Dedo Verde. Aí quando... Esse do Marcos Rey, o Escaravelho do Diabo, não sei se é do Marcos Rey, mas eu adorava. Eu lembro que era um dos escritores preferidos, assim, com 11, 12 anos. Eu lembro, falando disso, eu lembro uma vez minha madrinha me deu um livro de presente, e era um livro de aventura. E era um livro assim, chegava numa página, aí eu tinha que escolher, e dependendo do que eu escolhi, eu tinha que ir para tal página. Isso é muito legal, minhas crianças têm livro assim. Eu não sabia que existia isso na época. Eu falei, nossa, ler é legal, né? Na sua época de criança também não sabia. Então, mas assim, criança, devia ter 12 anos, sei lá. Mas eu achava que para mim livro era uma coisa séria. Não tinha livro interessante. Quadrinhos, assim, quadrinhos é uma delícia. Muito. E eu sempre digo para os meus filhos, assim, todo mundo gosta de ler. Você pode não ter encontrado o que você... O assunto, né? Você não gosta de assistir filme, não gosta de assistir novela, não gosta... É a mesma coisa, é uma história. Então, assim, eu não gosto de livro, sei lá... Eu não gosto de livro cabeçudo, que te faz pensar e tal. Pô, é uma possibilidade, mas você não gosta de quadrinhos? Meu filho, por exemplo, adora quadrinhos, ele tem 8 anos. E ele diz assim, mas será que eu não vou gostar de livro de capítulos? Eu falei, enquanto você gostar de quadrinhos, lê quadrinhos. Assim, para tirar o peso da leitura também. Assim, de ter que ler isso, ter que ler aquilo, tem que ler os clássicos, assim. Acho super importante ler os clássicos, mas leia o que você quiser. E aí, a leitura vai ficando tão incorporada na tua vida que daqui a pouco você está interessado em ler os clássicos também. Você está querendo ler os clássicos. Então, acho que o grande mal que você pode fazer para uma criança é tentar direcionar demais. Acho que tem uma hora certa para direcionar. Né? Deixa ler o que quiser. O que quiser, deixa ler. O importante é que leia. Meu filho tem uns quadrinhos do Homem-Cão que ele lê várias vezes. Várias. Tem 5 lá, ele já leu, sei lá, 5 vezes cada um. Tudo bem, repete a leitura, vai lendo. Que legal. Que você acha hoje do Kindle, iPad para ler? Eu leio bastante no Kindle. Foi um presente do Gabriel, porque nosso apartamento não tem muito espaço para guardar livro. E aí ele falou, olha, não dá. E aí eu fiquei super resistente. Falei, não quero, não vou me adaptar, eu gosto de papel, eu não quero. Ele falou, não quero saber, eu vou te dar, se você vai ler ou não, é outra coisa, eu vou te dar de presente. E aí ele me deu faz uns 4 anos, e eu leio muito no Kindle. Sério? Muito. Também leio livro de papel, a Patois, por exemplo, é uma editora que só publica papel. Agora eles começaram a publicar algumas coisas, isso. Que legal. Aproveita para também divulgar, viu, porque o Enfim Imperatriz está no...
capa. Tanto de papel quanto e-book. E aí hoje eu leio muito, eu acho muito prático, né? Porque você vai viajar e você tem ali uma biblioteca dentro do Kindle. E a facilidade também desse imediatismo de você comprar o livro tá lá ao mesmo tempo. Às vezes eu leio lá uma resenha e aí eu fico interessada. E aí eu vou lá na Amazon, o Gabriel brinca comigo que o meu cartão só tem Amazon. E aí eu clico e o livro tá ali, assim, você começa a ler o livro imediatamente, né? É a mesma coisa do iPod, né? Que antes Sim. Eu lembro que a gente morava em São Paulo, ou até as viagens, você lembra? Até, não sei se a Marília tá assistindo o Voyajão dela, que a gente saía com um saco de fita, nunca sabia que ia ouvir. Exatamente. Aí eu e o Lucas brigando com ela, que ela ouvia umas músicas que a gente não gostava. Ou se não, depois vindo pra Cajuru, puta, era um saco. Eu tinha que escolher CD e eu não sabia se eu ia me dar vontade de ouvir um CD que eu ia deixar, porque eu ia de busão, né? Sim, e tem essa vantagem. Mas ontem acabou a luz aqui em Cajuru. Quem tivesse com o Kindle sem bateria, quisesse ler, tava ferrado. Eu até brinquei ontem com a minha mulher. É verdade. Falei, tá vendo? Por isso que eu prefiro papel. Papel, uma vela tinha resolvido. O papel é diferente. É diferente legal, o papel, né? É diferente. Porque você... Algumas coisas eu não gosto no Kindle, por exemplo, porque eu não sei se eu estou terminando o livro. Porque a porcentagem ela é diferente. E é legal saber se você está terminando, assim, saber. Porque o que acontece no Kindle é que muitas vezes eu sou surpreendida pelo fim da história. Assim, como assim acabou? E no papel a gente tem esse. É gradativo. Você vê a história passando, né? Você sabe onde você está, né? Exatamente. Bom, para encerrar, que dica que você dá para as pessoas que gostam de escrever ou querem se profissionalizar? Até tenho amigos aqui em Cajuru, tem um que escreve rap bem pra caramba, eu tô enchendo o saco. Eu vi que ele já mandou pro Juninho de presente uma música, o Juninho postou, não sei se você viu. Eu sempre tô falando. Tem um outro amigo que mandou uma música que fez instrumental, que é o Felipe do Mamutes. Falou, vamos fazer. Eu achei muito legal, sabe? Sair do cover. Sim. Para poder... Uma coisa autoral, né? Autoral e expandir. Isso é fantástico, né? Porque é isso, assim, você faz uma coisa que é só sua, né? Exatamente. Outros podem fazer melhor ou pior, mas como você, ninguém vai fazer. Isso é muito gostoso, isso é muito legal. E você tem essa característica, né, pessoal. Só que assim, a gente sabe aonde procurar no YouTube música para tirar, a gente sabe, tem as manhas malandragens já do todo tempo tocando, e um amigo conversa com outro... O que você indica para quem quer escrever? Eu acho que quem quer escrever precisa escrever. É a dica que parece mais tola possível, mas ela faz muito sentido. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa... Eu tenho muita vontade de escrever. O que eu faço? Escreva. Simplesmente escreva. E aí uma escrita assim, com a menor expectativa possível, no sentido de que vão gostar, não vão gostar. Escreva uma coisa que tenha sentido para você. Que tenha a sua verdade. Seja honesto com a sua literatura. Depois, o rumo que aquilo vai tomar é alguma coisa que você não controla. Você não controla se o que você escreveu vai ser publicado ou não. Você não controla se o que você escreveu vai agradar a crítica ou as outras pessoas. Você não controla os prêmios, se aquilo vai agradar, se aquilo não vai agradar. E se você escreve desejando agradar alguém ou agradar os jurados de um prêmio, a sua escrita vai soar falsa. Eu acho que a melhor dica para quem quer escrever é escreva e tire as pessoas da sala. O que são as pessoas da sala? São esses fantasmas que ficam atrás da gente enquanto a gente... Bom, eu estou escrevendo aqui, mas se minha mãe ler isso, o que será que ela vai pensar? Puxa, mas será que aquele meu tio, pensei nele, agora ele vai pensar aqui? E aquela pessoa que eu gosto muito, que escreve muito bem e publica uns textos muito legais no Facebook, será que ela vai ler e vai achar isso cafona? Então, acho que é fundamental que você tire as pessoas da sala, escreva como se ninguém fosse ler, ainda que o seu desejo seja que o mundo leia você. Entendi. Nana, obrigado. Um super prazer conversar com você. É um bate-papo bem descontraído mesmo. Muito legal. Para a gente apresentar os artistas que a gente tem na cidade, fomentar essa dica aí, se alguém quiser seguir. Até acho que na vida, né, quando a gente quer fazer uma coisa, tem que fazer, né? Sim, exatamente. É meio besta, igual você falou, sim, mas dá resultado. Sim, que é a exposição, né? Então acho que isso é muito legal para a cidade e outros bons artistas, né? Sim, o Juninho mesmo que você citou, o Juninho é um artista super talentoso, assim, que faz uns grafites que tem por São Paulo inteiro.
Exatamente. E ele é, assim, super respeitado no meio. E é de Cajuru, e é da nossa turma. Da terrinha, né? Da turma. Sim, da nossa turma. A gente está com ideia de continuar, né? Porque graças a Deus a gente é envolvido com bastante amigo aí que se envolveu com arte. Sim. Mesmo uns vivem disso, outros não, mas todo mundo respira arte aqui em Cajuru. Tem de tudo tipo, escultor, escritora, guitarrista, gaitista, saxofonista, baixista, produtor musical, tem coisa de folia de reis, tem pintor. É verdade. Tem toda uma parte cultural da cidade, né? Isso da folia de reis, isso é muito legal. Tem muita coisa para a gente explorar. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas aqui. E mais uma vez, obrigado, Nana. Se você quiser falar a sua página aí para você divulgar, o pessoal seguir, acompanhar. Eu tenho uma página profissional, né, de escritora no Facebook, que é Maria Fernanda Elias Maglio. Não, a minha página é Maria Fernanda Maglio só. E vocês podem seguir, vou ficar super feliz. Eu compartilho textos, compartilho entrevistas, resenhas que saem do livro. Mas eu procuro compartilhar especialmente texto. Acho gostoso dividir ali nesse espaço tão democrático que é o Facebook um pouco da minha literatura. Legal, então. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Até a próxima. Valeu. Obrigada.